Capítulo 1 Lutando pela Paz. Em 1975, finalmente me casei com a mulher dos meus sonhos. Esperei 5 longos anos por ela. Conheci Kate quando ela tinha 12 anos, eu tinha 15, flutuando em um bote no meio de um lago. Ficamos noivos quando ela tinha 13 anos. Os pais de Kate nos proibiram de casar até que ela tivesse terminado o ensino médio, então ela fez aulas extras e trabalhou duro para graduar um ano antes. Esperar todos aqueles anos para casar era tortura. Para piorar a situação, morávamos a 18 quilômetros de distância, então somente nos víamos nos fins de semana. Eu chegava sexta-feira e ficava na casa dos pais da Kate. Quando ia para casa todo domingo, Kate ficava no meio da rua e chorava enquanto acenava a Deus. Durante a semana passávamos horas ao telefone todos os dias, muitas vezes conversando durante a noite. As horas pareciam dias e dias pareciam meses, enquanto ansiávamos começar nossa vida juntos. Graduei-me na Sunny Valley High School em Sunny Valley, Califórnia, em 1973. A música dos Carpenters We've Only Just Begun era um grande sucesso naquele ano e foi o tema de nosso livro do ano do ensino médio. Também se tornou uma declaração profética sobre Kate e eu, quando nos tornamos cristãos alguns meses antes de me graduar. Encontramos Deus no movimento Jesus, e nós dois tivemos experiências de conversão poderosas. Estávamos muito empolgados acerca da nossa fé. O dia do nosso casamento finalmente chegou em um ensolarado dia de julho. Sob o olhar de 300 pessoas, repetimos nossos votos e demos um longo beijo enquanto todos aplaudiam. Nosso navio foi finalmente lançado no que provaria ser os altos mares de uma grande história de amor. Ao contrário de muitos casamentos, nosso primeiro ano juntos foi como o céu na terra. Parecia que tudo o que fazíamos era brincar, explorar um ao outro e dar muita risada. Eu tinha um emprego de técnico de automóveis, gerenciando uma oficina de concertos na área da Bahia, e Kate era nossa escriturária. Juntos ganhávamos bem e logo pudemos comprar uma casa nova. Preferiria que esperássemos um pouco para ter filhos, mas Kate queria ter imediatamente e ela continuava me incitando como somente uma esposa pode fazer. Em um momento de fraqueza, ela obteve o melhor de mim e logo estava grávida do nosso primeiro filho. Um tempo de lamento. Então, de repente, a estação mudou e nosso pequeno barco encontrou uma enorme tempestade que quase nos afundaria. Começou com a gravidez de Kate, que a fez ficar incrivelmente doente. Ela vomitava cerca de 50 vezes por dia e perdeu peso até o 8º mês de gravidez. Ela mal podia sair do sofá. Enquanto Kate estava lutando com sua gravidez, eu estava carregando toneladas de responsabilidades na oficina. Gerenciar 13 pessoas quando tinha 20 anos era extremamente desafiador. Trabalhava 12 horas por dia, 6 dias por semana e raramente parava para almoçar. Consequentemente, minha dieta consistia principalmente de doces, Coca-Cola e batatas fritas. Certa noite, exausto depois de uma semana de trabalho dura e longa, entrei na banheira para relaxar meu corpo cansado enquanto Kate estava deitada doente no sofá. Por volta de 1 hora depois, começava a sair da banheira para me secar. Porém, ao me levantar, um forte pensamento me atingiu: vou morrer. Como com qualquer pessoa no mundo, os maus pensamentos não me eram estranhos, mas este era diferente. Este pensamento foi tão forte que trouxe pânico ao meu ser inteiro como gado em debandada. Meu corpo inteiro tremia. Meu coração batia fortemente no peito e meu pulso batia de forma descontrolada. Todas as minhas forças se foram e lutei para sair da banheira. Caí de volta na água, gritando desesperadamente por Kate para me ajudar. Grávida de 8 meses, ela lutou para sair do sofá. Correu para o banheiro onde eu estava deitado indefeso e assustado, branco como um fantasma. Mal podia falar, mas murmurei algo acerca de ter um ataque cardíaco. Ela se esforçou para me ajudar a sair da banheira e ir para o sofá. Depois correu para a cozinha para ligar para nosso médico da família, que era um cliente nosso na oficina. Ele transmitiu algumas perguntas para mim através de Kate e concluiu que eu estava tendo um ataque de pânico, não um ataque cardíaco. Mal sabia eu que este era o início de uma viagem de 3 anos e meio através do inferno. Viajando pelo inferno e clamando pelo céu. Aquele primeiro ataque de pânico deu início a um estado de medo constante em mim. Ir para o trabalho se tornou realmente difícil.
Era preciso toda a força que pudesse reunir somente para sair da cama todas as manhãs. Durante o dia todo na oficina, níveis elevados de ansiedade oprimiam minha alma como ondas quebrando na praia em uma tempestade violenta. Tudo o que podia fazer era apenas concentrar no meu trabalho. Se os dias eram difíceis, as noites eram muito piores. Os ataques de pânico continuavam, se tornando em pesadelos atormentadores e sem fim. Imagens horríveis enchiam minha mente enquanto imaginava coisas terríveis me acontecendo ou me via realizando atos terríveis. Embora soubesse em meu coração que essas imagens e pensamentos eram ilusões, elas ainda pareciam muito reais. Muitas vezes me perguntava se estava perdendo a cabeça. Não conseguia dormir muito e molhava os lençóis de suor todas as noites. Poucos meses em meu suplício e nossa filha Jamie nasceu. Kate e eu estávamos entusiasmados com nossa primeira filha, mas o estresse acrescentado com a chegada do bebê intensificou minha guerra. Kate foi maravilhosa em tudo isso. Levantar várias vezes durante a noite para cuidar do bebê ou para me consolar era mais do que a maioria das mulheres poderia suportar, mas Kate raramente se abalava. Posso apenas concluir que Deus lhe deu graça especial para a guerra. Ela era um conforto na tempestade, uma força de paz em uma situação muito problemática. Um ano se passou sem nenhum alívio. Finalmente Kate e eu decidimos deixar nossos empregos e nos mudarmos para as montanhas para encontrar um ritmo de vida mais lento. Mudamos para Lewiston, Califórnia, uma cidade pequena com cerca de 900 habitantes lá em Trinity Alps. Morar no deserto era definitivamente mais lento que o trânsito pesado da cidade que deixamos para trás. Contudo, isso acabou servindo apenas para intensificar minha consciência da luta que estava ocorrendo dentro de mim. Com o passar do tempo, o medo se intensificou afetando cada parte de nossas vidas. Tornei-me claustrofóbico a tal ponto que tinha que dirigir com as janelas do cano abertas, mesmo no inverno, para não entrar em pânico. Embora minha personalidade seja naturalmente sociável, me tornei recluso e não queria ficar ao redor das pessoas. Quando os amigos vinham visitar, pedi a Kate para se livrar deles. Não suportava multidões, o que eliminou shoppings, restaurantes, cinema ou qualquer coisa em público. Embora continuasse a frequentar a igreja, sentava atrás e saía várias vezes durante o culto para reduzir minha ansiedade com multidões. Como era de se esperar, Kate continuou enfrentando tudo numa boa. Embora fosse tão jovem, de certa forma ela tinha muita fé que passaríamos por tudo isso. Olhando para trás, posso ver como o Senhor a preparou para esta batalha desde jovem. A mãe de Kate tinha epilepsia severa e sofria de 40 a 50 ataques por mês. Com seu pai fora na maioria das vezes, era Kate quem ficava em casa para cuidar da sua mãe. Mesmo sendo uma menina, ela se tornou uma força estabilizadora na família. Agradeço a Deus porque ela trouxe essa mesma dinâmica para o nosso relacionamento. Ataques terroristas e uma fuga da prisão. Abrimos uma pequena oficina de carros em Weaverville, Califórnia, uma cidade cerca de 32 quilômetros de Lewiston. Embora os negócios estivessem bem, as finanças estavam apertadas. Levantávamos cedo todas as manhãs, colocávamos Jamie na cadeirinha no carro e íamos pescar para o alimento no rio descendo a rua de nossa casa. Passar pela transição de duas fontes de renda bem significativas na cidade para viver com um salário magro nos cafundós foi um choque cultural. O estilo de vida The Little House on the Prairie série de televisão traduzida como Os Pioneiros é definitivamente exagerado. Passaram-se mais 2 anos sem nenhum alívio. Então, exatamente quando achava que não podia piorar, comecei a experimentar visitações demoníacas. Os demônios vinham literalmente ao nosso quarto à noite e me atormentavam. As luzes apagavam e acendiam, e quadros espontaneamente caíam da parede. O telefone tocava constantemente com pessoas dizendo coisas malucas do outro lado da linha. Estou ciente que muitas pessoas não acreditam em espíritos, demônios e anjos, portanto este parágrafo pode ser um pouco difícil de digerir. Mas se você está lendo este livro e teve ou está tendo experiências semelhantes, espero que agora você acredite. No terceiro ano desta terrível tempestade, Kate já tinha tido nossa segunda linda filha, Shannon, contudo minha vida estava ficando insuportável. O estresse fez meu equilíbrio enlouquecer, me deixando nauseado o tempo todo. O alimento passava por mim. Tinha constante diarreia. Amo muito a minha família,
mas meu tormento interior era tão intenso que não queria mais viver. Não iria me matar. Somente pensava que minha família ficaria muito melhor se Deus me levasse para casa e Kate encontrasse o marido normal. Clamei a Deus repetidamente, mas ele parecia distante, até mesmo indiferente. Parecia que o amor que conheci nos primeiros anos do meu caminhar com Deus tinha desaparecido, substituído pelo medo intenso. Então, cedo em uma manhã fria de inverno, algo surpreendente ocorreu. Nós quatro ainda morávamos em Lewiston, e como de costume, não podia dormir. Levantei-me por volta das 3 horas da manhã, enrolei-me com o cobertor e fui para a sala. Liguei o aparelho de som no volume baixo e deitei perto da caixa de som para não acordar minha família. A recepção do nosso rádio não era muito boa lá nas montanhas, mas pensei que encontraria um programa de entrevista de fim de noite para ajudar a tirar minha mente dessa condição. Finalmente, sintonizei com um pregador. A interferência era tão ruim que podia apenas ouvir a cada 3 ou 4 palavras de sua mensagem. Contudo, em meio ao barulho, ouvi dizer algo que mudaria minha vida para sempre. Ele citou a exortação de Paulo a Timóteo, porque Deus não nos deu espírito de timidez, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7. Medo é um espírito. Alguns estão pensando que estão ficando loucos, vocês somente estão ouvindo o espírito de loucura. Nem todos os seus pensamentos são seus. Os espíritos malignos falam com você dando-lhe seus pensamentos. Fiquei chocado. Fui ensinado que os cristãos poderiam estar mentalmente doentes, mas não influenciados por demônios. O que não percebi até aquela noite foi que fui ensinado no que seria minha solução. Desliguei o rádio e perguntei a Jesus o que deveria fazer. Imediatamente ouvi uma voz dentro do meu espírito dizer: você tem ouvido o espírito de loucura e o espírito de medo. Diga-lhes para deixarem você agora. Deitado de costas no chão da sala de estar, disse com uma voz silenciosa, mas confiante: espírito de medo e espírito de loucura, saiam de mim agora em nome de Jesus. Não podia ver nada, porém de repente senti algo sair do meu corpo. Fisicamente parecia que um cobertor de chumbo, do tipo que os dentistas usam durante raio-x, foi tirado e estava sendo levantado do meu ombro. Meu tremor parou completamente, a paz encheu minha alma e minha mente estava clara novamente. A alegria dominou completamente meu coração e ri em voz alta pela primeira vez em mais de 3 anos. Um milagre tinha acontecido em minha vida e estava ansioso para contar a Kate. Aprendendo a permanecer livre. Sabia que tinha experimentado algo incrível naquela noite, contudo não entendia completamente que recebi uma libertação verdadeira. A única ministração de libertação que tinha testemunhado antes desta, foi algo que era semelhante a uma pessoa tendo uma grande convulsão, com os cristãos se reunindo ao redor da pobre alma e gritando aos demônios para saírem. A pessoa com frequência saía daquelas sessões mais traumatizadas pelos cristãos do que pelos demônios. Não queria fazer parte deste tipo de ministério. Tenho certeza que havia ministério de libertação saudável ocorrendo na igreja, mas não tinha sido exposto a ele. O que experimentei naquela noite não foi um tipo de simulação espiritual nem acontecimento psicossomático. Fui liberto. Desfrutei da liberdade completa por mais de uma semana. Após 3 anos de inferno, ser cheio com a paz foi maravilhoso. Minha alegria retornou, meu apetite voltou e meus sintomas físicos desapareceram. As visitações demoníacas se foram e pela primeira vez em anos dormi a noite inteira. Contudo, logo encontrei a dura realidade de que ser liberto e permanecer livre são duas coisas bem diferentes. Numa noite escura e fria, estava dirigindo de volta para a casa do trabalho meu jipe, nas curvas sinuosas da floresta em uma estrada estreita e sem luz que seguia um amplo riacho. Estava tão empolgado com minha recém-descoberta liberdade que gritei bem alto: vou contar a todos acerca disso. Vou ajudar milhares de pessoas a se libertarem. Em seguida, uma voz em minha mente gritou de volta: se você contar a alguém acerca disso, vou te matar. Subitamente, todos os meus sintomas retornaram. Tive um ataque de pânico tão grande que nem podia dirigir. Encostei o carro em uma valeta ao longo da estrada. Meu coração estava disparado e estava respirando aceleradamente. Então uma voz tranquila, mas poderosa me perguntou: o diabo odeia você? Sabia instintivamente que era o Espírito Santo falando comigo desta vez. Sim, respondi.
Então por que ele não te matou quando você foi salvo? A voz pressionou. Não sei, respondi, ainda tentando me recompor. Porque ele não pode. Ele não tem poder sobre você a não ser que você lhe dê. A voz insistiu. A paz começou a penetrar em minha alma e a ansiedade se foi nos minutos seguintes. Comecei a gritar novamente: Estou livre! Estou livre! Essa cena se repetiu muitas vezes pelos próximos anos enquanto aprendia pouco a pouco como permanecer livre e manter minha paz. Livre para viver em paz. Quase 3 décadas se passaram desde aquela fatídica noite, quando deitei no chão de nossa pequena casa lá na floresta e encontrei liberdade. Nestes últimos 30 anos ajudei milhares de pessoas a se libertarem, encontrarem consolo e aprenderem a viver em paz. Contudo, há 2 anos me encontrei em outra guerra pessoal intensa que durou quase 7 meses. Aprendi muito nesta luta e ela me ajudou a entender outro lado da guerra contra o medo, a ansiedade, opressão e depressão. Sinto como se tivesse um doutorado no assunto. Toda vez que compartilho minhas experiências em local público, sou inundado com pessoas me contando suas histórias e implorando ajuda. Li muitos livros cristãos e seculares sobre depressão, opressão, medo, ansiedade e pânico. Mas, francamente, muitos livros não são apenas imprecisos, são também destrutivos e, na verdade, conduzem a uma escravidão maior. Também já conversei com vários profissionais de saúde mental, bem como com médicos, e descobri que poucos entendem realmente as raízes destes sintomas. Parte do problema é porque muitos profissionais de saúde, quer sejam cristãos ou não, veem o mundo espiritual como algum tipo de conto de fadas perpetuado por almas incultas e desconhecedoras. Também descobri que muitos conselheiros cristãos que acreditam no mundo espiritual e ministram nesta dimensão têm muito pouco discernimento acerca de como nosso ser trino está entrelaçado. Somos compostos de espírito, alma e corpo, e poucos conselheiros entendem o quanto cada dimensão afeta as demais. Estas pessoas com frequência acham que todo sintoma negativo em uma pessoa está enraizado no espírito. São completamente ineficazes, portanto, ao lidar com problemas que têm suas origens nos outros 2/3 do nosso ser, a alma e o corpo. Preciso esclarecer que existem 5 conselheiros cristãos, cheios do Espírito Santo, que ministram a cada dimensão do nosso ser trino, mas pode-se contar nos dedos. Certamente precisamos de mais destes conselheiros sábios e perspicazes, que entendam as raízes e não apenas tratam problemas sintomáticos. Minha mais recente descoberta finalmente me inspirou a escrever este livro sobre o assunto. Na realidade, comecei este livro antes da minha descoberta, em meio à pior luta da minha vida, o que dá a determinados capítulos uma perspectiva de campo de batalha único. Este livro não pretende ser a última palavra sobre saúde mental e espiritual. Contudo, foi escrito por alguém que tem experiência em primeira mão de encontrar paz para si mesmo e ajudar multidões de outros a fazerem o mesmo. Uma das verdades essenciais que aprendi através da minha jornada é que somos novas criaturas em Cristo, veja 2 Coríntios 5:17, e portanto, nossas guerras na vida nunca são com nossa velha natureza. Nossa carne talvez seja fraca, veja Marcos 14:39, mas não é mais corrupta. O inimigo trabalha arduamente para nos convencer do contrário, para que em vez de resisti-lo, fiquemos contra nós mesmos. A autossabotagem é um denominador comum em todas as formas de ansiedade e depressão, quer ela esteja enraizada no corpo, alma ou espírito. Meu objetivo principal para este livro é te ajudar a receber insights sobre a maneira como sabotamos a nós mesmos, te dar sabedoria acerca de como se libertar destes padrões destrutivos e transmitir coragem para você enfrentar as verdadeiras guerras na vida, batalhas que você foi feito para ganhar. Irá aprender como viver na alegria, cultivar paz e se proteger das investidas das forças inimigas. Encontrará nova liberdade para si mesmo e aprenderá novas habilidades que te ajudarão a ajudar outros a viver uma vida sem estresse. Que o Príncipe da Paz te encontre nas páginas deste livro e te conduza à plenitude completa, espírito, alma e corpo.